Bem-vindos a mais um Dicas do Barão Carneiro. Enquanto roda a vinheta, aproveite para se inscrever no canal e dar o seu like para forçar as notificações. O Cartola desse ano realmente está sendo um grande desafio, né? A zaga tem pontuado abaixo do esperado, assim como os goleiros, né? Porém, a gente deu sorte na nossa escolha na seleção das melhores dicas da rodada anterior. Conseguimos alcançar 110 pontos, principalmente pela escolha do Galhardo como capitão, que está militando toda a rodada. Vinícius jogou muito bem, estava naquele jogo morno e de repente conseguiu um gol. E o Tadeu que surpreendeu fazendo mais de 20 pontos. Então a gente consegue na seleção da melhor dica da rodada anterior fazer um pouco mais de 110 pontos. Tá aí a seleção. Keno tá na seleção, porém ele não fez um bom jogo, né? Mas mesmo assim conseguiu pontuar com 7 pontos. Temos o Fred na nossa seleção, por incrível que pareça, conseguiu entrar na seleção. E o técnico do Flamengo, que o Flamengo tem um bom volume de jogo, conforme a gente comentou, ele acaba pontuando bem. Então tá aí a seleção das melhores dicas da rodada anterior, fazendo 110 pontos. Agora vamos às dicas da rodada número 18. Lembrando que o mercado fecha no sábado às 16 horas, uma hora antes do primeiro jogo. Fiquem atentos que se houver mudança até o fechamento do mercado, estaremos informando nos comentários desse canal. Então fiquem atentos para que vocês não percam a oportunidade. Então vamos às dicas para a rodada número 18, começando com o goleiro. Primeiro, Fernando Praz, do Ceará. Fernando Praz vai jogar em casa contra o Palmeiras, seu ex-clube. Então, além dele ter feito boas defesas, jogando em casa ele cresce e principalmente contando com a lei do ex, né? Quando um jogador ele joga contra o seu ex-clube, ele tende a se esforçar um pouco mais e aparecer um pouco mais. Então, Fernando Praz do Ceará, nossa primeira opção. Santos do Atlético Paranaense, que joga em casa contra um time que pouco tem produzido, é uma boa opção. Jean do Atlético Goianiense e Muriel do Fluminense. Apesar de pegar o Santos, tem chance de D10 e com isso chance de valorização. Para zagueiro, indicamos Pedro Jeromel. Pedro Jeromel numa fase onde os zagueiros têm feito poucos pontos. O Pedro Jeromel do Grêmio, ele é o que tem ficado acima da média. Então, mesmo jogando fora de casa, vale a pena essa dica. Júnior Alonso do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o jogo para ficar atento. O Atlético Mineiro joga em casa contra o Sport. Vai vir mordido depois do tropeço que teve na última rodada. Precisa ganhar e ganhar bem para se continuar na ponta do campeonato. Então, o Júnior Alonso é a nossa mais uma dica para zagueiro. Léo Ortiz do Bragantino, que além de jogar em casa tem chance de fazer gol em escanteio. E a volta do Lucas Claro do Fluminense. Para a lateral, vamos dobrar o Atlético Mineiro. Guilherme Arana, que tem jogado quase como um ponta, já fez 2 gols e 2 assistências e vai pegar o Sport. E o Guga do Atlético Mineiro. Acreditamos que o Atlético vai jogar para frente para apagar a atuação que teve na última rodada. Acreditamos que possa ter bastante gols. Esses dois vão participar. Felipe Jonathan do Santos. O Santos vai jogar fora de casa contra o Fluminense. Tem chance de fazer um bom jogo. E finalizando, Bruno Pacheco do Ceará. Para o meio de campo, o mito do Cartola, Thiago Galhardo, que apesar de meio campo, tem jogado no ataque, todo jogo faz um golzinho, né? Então, Thiago Galhardo, que eu tenho certeza que vai ser o capitão de muitos times.
Vinícius do Ceará tem feito excelentes jogos em ótima fase. Não pode ficar de fora, principalmente com o Ceará jogando em casa. Natan do Atlético Mineiro e Raul do Bragantino, fechando a nosso meio de campo. Para o ataque, Keno do Atlético Mineiro. Sabemos que ele não fez um bom jogo e mesmo assim fez mais de 7 pontos. Então imagina jogando em casa mordido. Quem sabe não tem o hat-trick dele nessa rodada, né? PP do Grêmio está em ótima fase, jogando bem tanto em casa quanto fora de casa. Marinho do Santos, ele não aparece por enquanto como provável, porém acreditamos que ele vai jogar. Inclusive o Cuca já andou dizendo que ele estava sendo poupado do último jogo e sendo preparado para jogar exatamente contra o Fluminense, que é onde o Santos está disputando a posição na tabela. Então Marinho, e para finalizar, Savarino do Atlético Mineiro. Tem jogado bem, tem feito boas assistências, é uma grande opção. Para comandar a sua seleção, basicamente a maioria desses nomes que vão estar sempre aparecendo nas nossas dicas. Por quê? Porque técnico, para fazer ponto, ele precisa que o time tenha bastante volume de jogo. E isso se encontra no Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, no Inter do Eduardo Cudê e no Domenech do Flamengo. São 3 times que têm feito um bom volume de jogo. E para finalizar, Guto Ferreira do Ceará. Ceará joga em casa e quando joga em casa também tem um grande volume de jogo. Essas foram as dicas do Barão Carneiro para a rodada 18. Rodada essa que está finalizando o primeiro turno, e onde muitos de vocês estão prontos para estar conquistando, quem sabe, aquele din-din, né? Então, boa sorte, boa mitada.